Tipos de atividade. Bom, desapropriação, trâmite legal. Definição do imóvel, o imóvel a ser despropriado e é definido, vai ter que passar uma determinada rodovia que vai retirar a utilização de determinada área, de parte da área de um lote que já existe. Ele vai ser movido à ação de desapropriação. Eventualmente, o próprio município, estado ou federal apresenta um laudo de avaliação de quanto seria o valor desse imóvel a ser despropriado e ser pago como um valor monetário para o atual proprietário, sendo que nesse interim existe a necessidade de que a pessoa que está a desapropriar o seu imóvel, ter o seu imóvel a ser desapropriado, ela pode questionar o valor que foi definido para essa parte desapropriada. Então, ele pode realmente fazer uma defesa técnica e elaborar com seu assistente uma avaliação do imóvel. E nesse caso, o juiz, por não conhecer da área técnica que chegou à conclusão desses valores, ele faz a nomeação do perito avaliador. Ele nomeando esse perito, ele vai ser os olhos do juiz na ação, vai ser a personagem imparcial nesse caso e vai julgar os dois laudos e eventualmente elaborar um terceiro laudo de avaliação com o seu fundamento, e isso vai balizar a conclusão da ação e o valor vai ser devidamente indenizado ao proprietário com aquilo que o juiz pré-definiu diante dos trabalhos apresentados. E aí fica uma dica do como você chegar lá a ser nomeado. Existem os tribunais, aqui é o caso do meu estado, eles, dentro dos sites mesmo, você preenche o cadastro com as suas informações pessoais e profissionais para se colocar à disposição da justiça para eventualmente apresentar propostas de honorários para a realização de serviços que demandem a avaliação de imóveis ou qualquer outra atividade de cunho de consultoria, de atuação da engenharia, tanto engenharia diagnóstica quanto engenharia de avaliação. Então, procedendo a esse cadastro, é a forma de você ser encontrado pelo juiz, uma das formas, a forma oficial. E sendo o perito uma nomeação, um cargo de confiança do juiz, não é obrigatório ele escolher entrar dentro de um processo de randomização dentro do sistema. Ele pode escolher quem são os peritos, quem são os engenheiros ou arquitetos que vão desempenhar essa atividade conforme a comprovação técnica, ele conheça a sua história. Então, é interessante que você, eventualmente, se poste diante dos cartórios com o seu currículo, um trabalho para realmente conversar, ou se você tiver uma proximidade com um determinado juiz, mostrar o seu trabalho, a possibilidade de se deixar um pouco mais à disposição para a realização de atividades, caso necessite. Então, é muito importante esse tipo de conduta para você ter a maior quantidade possível de atividades de cunho judicial. Então, processo de desapropriação. Muitos casos ocorrem na justiça a respeito de desapropriação, e eu trouxe um caso em tela aqui de uma demanda que eu já prestei serviço. O processo diz respeito a uma ação de desapropriação de uma área pertencente à propriedade privada com uso comercial, e o caso em tela, existem vários tipos de utilização, e para esse caso, o que é que ocorreu? Aqui, vocês podem ver, existe uma rodovia, essa rodovia federal, e foi assinado um projeto para triplicação dessa rodovia. Então, a faixa que tinha de servidão aqui, ela terminou tendo que avançar um pouquinho mais e vai deixar uma área parcialmente inutilizada do terreno do ponto comercial a ser avaliado. Então, um trecho do total da área comercial que estava à disposição, ela precisou ser desapropriada. Então, o cliente, nesse caso, eu atuando como assistente técnico, o cliente recebeu
uma documentação de valor do imóvel, não concordou com aquele valor e foi apresentar, por meio de um assistente técnico, no caso eu, uma proposta de um outro trabalho para ser apreciado pelo juiz e dado um direcionamento do valor justo a ser pagado, a ser relacionado, a ser dirigido e ser arcado com as despesas dessa desapropriação. Então, quais são os conhecimentos requeridos para esse tipo de ação? Avaliação da faixa de terra correspondente à servidão, o que realmente vai desapropriar, se essa área que vai ser desapropriada vai levar o imóvel a ele não ter uma utilização para a utilidade que ele estava tendo, para o ponto comercial que ele estava, a atividade essencial que ele estava de produção. Existe a necessidade de você ter um conhecimento sobre a capacidade produtiva da área. Espera, essa área que vai ser desapropriada, ela funcionava com o quê? Era só um estacionamento? Ela realmente tinha uma capacidade produtiva direta nessa área aí? Existia a elaboração, maquinários que estavam instalados que porventura não poderão ser executados após a desapropriação? Por isso aí vai levar a uma diferença entre o valor que foi justo para a desapropriação do terreno e o valor de capacidade produtiva que estaria sendo cerceado para o atual proprietário que teve essa área a ser desapropriada. Cisão de grupo empresarial. Em caso de falência ou necessidade de cisão de um grupo empresarial, os bens relacionados a cada empresa devem ser negociados para a quitação das dívidas. Qual o valor justo para a partilha de bens entre os envolvidos? Então, se houve um decreto de falência ou qualquer situação, sem entrar muito na parte de legislação, que é um outro mundo, são outros profissionais que vão atuar, você vai ter que ter uma avaliação de todo aquele patrimônio que esse grupo empresarial tinha para ver de que forma vão ser distribuídos esses patrimônios após essa cisão desse grupo, por qualquer motivo que tenha sido. Então, faz necessário uma avaliação desses imóveis que porventura estariam na negociação de um contrato onde houve um consórcio, por exemplo, entre empresas. E revisionais e renovatórias. Bom, imóveis comerciais, a ação de renovatória é única e exclusiva para imóveis comerciais e revisionais, tanto no âmbito comercial como residenciais. Essa questão foi muito abordada após a aprovação da Lei do Inquilinato, a Lei 8.245 de 91, e ela trouxe alguns direitos e deveres dos inquilinos e proprietários. Quem já teve, por exemplo, um imóvel e foi locado para uso comercial, sabe que não é tão fácil a questão da cisão ou renovação desses valores. A partir do momento em que você instaura um comércio e esse comércio custa X mil reais, era justo no primeiro momento e tinha um contrato, por exemplo, no mínimo de 3 anos, no momento da atualização do valor de locação, as partes eventualmente podem não concordar com o valor que está sendo negociado para a atualização. Existem vários direitos e deveres que protegem especialmente o inquilino nessas situações. Porque vejamos, se você colocou um imóvel para ser locado para um ponto comercial e esse ponto comercial, o cara hoje locava a R$ 1.500 esse ponto comercial e hoje ele fatura bastante, aí uma cifra muito grande de dinheiro. Então, no processo de atualização do contrato, após esse estar extinto, o próprio inquilino ou o proprietário daquele bem que botou a um determinado valor, ele viu que o cara está explorando aquele imóvel de forma
bem satisfatória e viu que ele estava realmente arrecadando bastante. Então achou justo para aquele ponto ter um valor aumentado desse valor de aluguel. E aí, sobre essas condições, a legislação vai entrar em defesa do inquilino e, em muitos casos, vão para a justiça para ser debatida essa possibilidade de renovação entre desacordos entre o valor justo a ser atualizado desse comércio e o valor que está sendo praticado atual ou que é proposto pelo inquilino numa situação de atualização. Avaliação de imóveis em caso de separação, tá? Infelizmente, em algumas ocasiões, a vida não segue da forma que planejamos e isso também acontece na união entre casais. E quando os planos de vida em união se tornam insustentáveis, a saída é a separação. Mas como dividir o que o casal conquistou junto? Então, nesses casos de separação, existem patrimônios que estão envolvidos entre os casais. E para fazer essa separação de forma judicial, é necessário fazer uma avaliação desses imóveis. Afinal de contas, esse valor, se for apresentado por um ou por outro, pode estar coberto aí de subjetividades acerca deste. Então, precisa fazer uma avaliação. Nesse caso, vão ter a necessidade de um perito avaliador para prestar esse tipo de serviço também em conformidade com a norma técnica. E esses casos vêm a corroborar tecnicamente a conduta adotada pelo juiz em essa partilha dos bens que foram conquistados juntos. De forma semelhante, acontece em casos de falecimento, de herança, que são cedidas aos herdeiros. Nem sempre o herdeiro está configurado em uma pessoa só. Então, a gente sabe que a gente só tem uma certeza na vida, é que nós não somos imortais. E em vida a gente produz, e nessa produção geralmente cria um patrimônio, e esse patrimônio pode ser cedido aos seus entes queridos, deve ser cedido aos seus entes queridos ou outra pessoa que, por meio de testamento, ele achar por merecimento, fazer uma indicação dessa partilha de bens quando do seu falecimento. E para esse caso, tendo mais de uma pessoa e mais de um patrimônio envolvido, por exemplo, existe a necessidade de um perito avaliador concluir o valor desse bem para realmente ser partilhado ou negociado entre os herdeiros. Então, também é uma atividade que carece da avaliação. Então, como foi dito aí, o mercado é muito amplo. O mercado de avaliação, você precisa estar capacitado e conhecer o caminho das pedras para poder saber onde está concentrado essa gama de serviços. Sabe que é comum, todos os casos que eu citei aí, bastante comum a gente ver como uma necessidade de atuação do profissional, e em muitos casos essa atividade é partilhada por 3 profissionais em uma ação só. Então, é interessante que a gente consiga descobrir um pouquinho mais esse novo ambiente, essa nova possibilidade de você desempenhar atividades, sendo arquiteto ou sendo engenheiro de avaliações. Então, eu tenho um curso também de avaliação, já formei alguns alunos aí, inclusive para conhecendo esse campo, se credenciar aos bancos, que é uma das atividades muito solicitadas e bastante pleiteadas para os profissionais que desejam emergir, começar a desenvolver essas atividades que tem uma grande parcela de possibilidade de atuação, e basta que a gente dê o primeiro passo. Sair da inércia é algo mais desafiador, sair da sua zona de conforto, mas realmente vai lhe render bastante frutos com o desempenho de um trabalho que pode lhe causar satisfação e pode fazer você faturar bem mais ao final do mês e garantir uma condição de conforto para a sua família, para você de uma forma geral. E aí gosto de citar sempre essa frase: o sucesso é a soma dos esforços.
repetidos dia após dia, de Roberto Collier. E essa é uma inspiração para mim, que eu sei que na vida nada vem de graça, a gente tem que realmente batalhar para poder fazer novas conquistas. E aqui fica o meu muito obrigado a você que assistiu esse mini curso. Espero realmente que você consiga desempenhar, conhecer um pouquinho mais desse mercado e que seja feliz nessa nova atribuição que você vai começar a desenvolver com certeza nos dias que vão vir. Um abraço a todos e até a próxima.